Há uma verdade que dói mais do que qualquer fracasso. Você não está atrasado para a sua vida. Você apenas acredita que pode começar amanhã. Este não é mais um conselho motivacional, é um alerta, porque há alguns anos existiu um homem que descobriu essa verdade do pior jeito possível. Seu nome era Samuel, e ele era, como tantos de nós, um mestre do quase, quase empreendedor, quase escritor, quase a pessoa que sabia que poderia ser. Seu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro era um museu de intenções não realizadas. Na estante, livros sobre investimentos com páginas ainda não cortadas. No computador, pastas nomeadas, projetos importantes que só continham documentos em branco. No coração, um sentimento constante de que o momento certo estava logo ali, na próxima segunda-feira, no próximo mês, depois que as coisas se acalmassem. Samuel trabalhava como analista em um banco. Um trabalho estável, que pagava as contas, mas deixava suas ambições famintas. Todos os dias, ele atravessava a mesma avenida, comprava o mesmo café, sentava-se na mesma cadeira e sonhava com uma vida diferente. Seus colegas o admiravam pela inteligência, mas não entendiam sua imobilidade. Com suas ideias, Samuel, você já devia ter seu próprio negócio, diziam. Ele sorria, acenava com a cabeça e respondia sempre a mesma coisa. Estou preparando o terreno. Quando tiver a segurança certa, eu pulo. A segurança certa, para ele, era um número mágico na conta poupança, uma conjuntura econômica perfeita, uma garantia de sucesso que, no fundo, ele sabia que nunca viria. O tempo passava. Seus 30 e poucos anos começaram a pesar como uma roupa que já não servia mais. As noites eram piores. Deitado no escuro, ele escutava o barulho da cidade e sentia uma urgência crescendo dentro do peito, como um alarme que ninguém mais ouvia. Tudo mudou numa terça-feira comum. Samuel estava na fila do banco, resolvendo algo burocrático para sua mãe, quando viu um homem mais velho, talvez com 60 anos, sentado num dos balcões. O homem falava com o gerente com uma voz trêmula, mostrando papéis amassados. Não entendo, dizia ele repetidamente. Eu juntei a vida toda. Deixei tudo no lugar certo, e agora dizem que não é suficiente? Seus olhos eram dois poços de desespero contido. Samuel não pôde evitar ouvir. O homem, chamado Sr. Geraldo, tinha trabalhado 40 anos na mesma empresa, economizado cada centavo, adiado cada viagem, cada desejo, para uma aposentadoria tranquila que imaginava cheia de viagens e projetos. Só que a vida, cruel em seu timing perfeito, trouxe um diagnóstico médico inesperado para sua esposa. Agora, o dinheiro que ele guardara para ver o mundo precisava ser usado para tratamentos, e mesmo assim não era suficiente. A segurança pela qual ele adiara a vida inteira evaporava diante do imprevisto. Samuel saiu do banco sentindo um frio na espinha. Aquele homem era um espelho do seu futuro possível, refletido em 30 anos. O medo do risco estava criando o risco maior, o risco de chegar ao fim e perceber que não viveu. O choque foi tão profundo que ele passou o resto do dia em modo automático. O rosto do Sr. Geraldo gravado em sua mente. Naquela noite, Samuel não dormiu. Pela primeira vez, ele não pensou em como começar, mas em quando tinha começado a adiar sua vida. Lembrou-se de seu avô, um imigrante italiano que chegou ao Brasil com uma mala de madeira e um sonho. O avô não esperou por condições perfeitas. Abriu uma pequena padaria com o pouco que tinha. Trabalhou 18 horas por dia, falhou 3 vezes antes de conseguir. Mas nunca usou a palavra depois. Essa memória cutucou uma ferida antiga. Samuel levantou-se, foi até sua escrivaninha e abriu a pasta. Projetos importantes. Desta vez, em vez de pensar no plano perfeito, ele escreveu no topo de um documento em branco: o que eu posso fazer amanhã, não depois de amanhã? A pergunta, simples, funcionou como um feitiço quebrado.
O primeiro movimento foi quase imperceptível. Em vez do grande plano de negócios que elaborava mentalmente há anos, Samuel decidiu fazer algo que sempre quis: escrever. Mas não o grande romance, não o tratado filosófico. Apenas um pequeno artigo sobre algo que entendia: educação financeira para jovens. Escreveu em uma noite, com todas as imperfeições, e publicou em um blog gratuito que ninguém lia. Não deu em nada. Ninguém comentou, ninguém curtiu, mas algo mudou dentro dele. Ele havia terminado algo. O ciclo do quase foi quebrado, mesmo que em escala microscópica. Essa pequena vitória criou uma fissura na parede de hesitação. Nos dias seguintes, a dúvida voltou. E daí? Um artigo insignificante. Sussurrava a voz familiar. Mas agora havia uma contraprova. Ele tinha feito. Não planejado, não adiado. Feito. 2 semanas depois, veio a segunda epifania, dessa vez por acaso. Samuel ajudou um sobrinho com um projeto de ciências da escola. O menino precisava criar uma pequena horta urbana. Samuel, que nunca plantara nada, pesquisou com ele, comprou vasos, sementes, ensinou sobre compostagem. No processo, descobriu-se surpreendentemente habilidoso. Mais importante, descobriu-se feliz. O fluxo do tempo mudou quando suas mãos estavam na terra. Enquanto regava as primeiras mudas de manjericão, teve um pensamento claro. Por que não agora? Não como um grito dramático, mas como uma pergunta genuína. Por que não transformar esse interesse, por menor que fosse, em algo real, agora? Ou depois, perdeu seu poder naquele instante. Foi então que Samuel cometeu o que seus amigos chamariam de loucura. Marcou uma reunião com seu chefe e pediu uma redução de jornada. Não pediu demissão, não queimou navios. Apenas criou espaço, 3 dias por semana, em vez de 5. A redução de salário doía, sim. Significou abrir mão do jantar no restaurante caro, do cinema toda semana, da sensação de segurança financeira absoluta. Sua família o olhou com preocupação. É arriscado, disse sua mãe. Por que não espera até ter mais guardado? Mas Samuel lembrava do senhor Geraldo no banco. Lembrava que o maior risco não era falhar, era chegar ao fim com a sensação de não ter tentado. Com o tempo extra, ele começou um projeto pequeno, quase insignificante. Criou um canal no YouTube chamado Cultivando Ideias, onde misturava dicas de horta urbana com reflexões sobre produtividade e superação da procrastinação. Os primeiros vídeos eram caseiros, mal editados. Ele aparecia nervoso, esquecia as falas. O crescimento foi glacial. Depois de 3 meses, tinha 127 inscritos, a maioria amigos e familiares. A tentação de desistir, de voltar ao conforto do "pelo menos eu tentei", era enorme. Uma noite, depois de um vídeo que teve apenas 23 visualizações, o desânimo chegou com força total. Sentou-se no escuro da sala, olhando para a tela do computador, sentindo o peso familiar do fracasso. A voz do quase voltou triunfante. "Viu? Eu te avisei. Você não é disso. Deveria ter esperado estar mais preparado." Ele estava a um clique de apagar tudo e retornar à vida segura e vazia. Foi então que chegou a primeira mensagem de um estranho. Era um homem de Brasília que escreveu: "Seu vídeo sobre começar com um vaso só me fez plantar minha primeira horta hoje. Aos 45 anos, achei que era tarde. Obrigado." Essa mensagem foi um fio de luz num quarto escuro. Samuel respondeu, conversou, criou uma conexão. Percebeu que não estava construindo um império, estava tocando vidas, uma de cada vez. Esse propósito, pequeno e real, deu-lhe uma força diferente. Continuou. Aos poucos, com a paciência de quem aprendeu a esperar pelo crescimento de uma semente, seu canal começou a ganhar atenção. Não viralizou, não ficou rico, mas criou uma comunidade.
Pessoas que, como ele, sentiam-se paralisadas pelo medo do momento errado, começaram a se identificar. Samuel compartilhava suas próprias dúvidas, seus retrocessos. A autenticidade era seu maior trunfo. 1 ano depois da redução de jornada, aconteceu o que ele nunca planejou. Uma editora pequena o contactou. Tinham visto seus vídeos e queriam que ele escrevesse um livro. Não um grande tratado, mas um guia simples sobre como começar projetos pessoais sem esperar pelas condições perfeitas. Samuel hesitou. O velho padrão sussurrava: espere, você não é escritor. Faça um curso antes, espere até ter mais autoridade. Desta vez, ele reconheceu a voz. Era a voz do depois. Ele respirou fundo e disse sim. Escreveu nas horas vagas, nos fins de semana, nas madrugadas. O livro, antes do depois, foi lançado sem grande fanfarra. Mas vendeu. Vendeu bem o suficiente para que ele pudesse, finalmente, pedir demissão do banco. A vida de Samuel não virou um conto de fadas. O dinheiro era mais apertado, a incerteza, uma companhia constante. Mas havia uma luz em seus olhos que não existia antes. Ele não era mais o homem do quase. Era alguém que havia aprendido a lição mais valiosa. O momento certo não é algo que você encontra, é algo que você cria quando decide começar, mesmo com medo, mesmo imperfeito. Sua história se espalhou. Ele começou a dar pequenas palestras, workshops. Num deles, reconheceu na plateia um rosto familiar. Era o senhor Geraldo, do banco. Após a palestra, o homem idoso se aproximou, os olhos marejados. Minha esposa faleceu, disse, com voz suave. Mas nos últimos meses, com a notícia do diagnóstico, nós vivemos mais do que em todos os anos de depois. Viajamos para a praia que ela sempre quis conhecer, comemos em restaurantes simples, mas com presença total. Você não me conhece, mas ver alguém falando sobre não adiar me fez entender que, mesmo no fim, ainda dá tempo de viver o agora. Samuel abraçou o homem em silêncio. Naquele abraço, havia o ciclo completo de sua lição. Hoje, Samuel ainda tem dias de dúvida. A insegurança financeira às vezes bate à porta, mas ele olha para trás e vê o caminho percorrido. Do homem paralisado pelo medo de errar para alguém que entende que o único erro verdadeiro é não tentar. Seu canal não é dos maiores, seu livro não é um best-seller, mas ele construiu uma vida com significado. E é aqui que a história de Samuel deixa de ser apenas sobre ele e passa a ser sobre cada um de nós. Porque o padrão que ele quebrou é universal. Assim como Samuel descobriu que o depois era uma armadilha, e assim como o senhor Geraldo percebeu, mesmo tardiamente, que o agora é o único tempo que temos, essa mesma lição está disponível para você neste exato momento. O que o exemplo deles nos ensina é simples, mas profundo. A grande mentira que nos contamos é que precisamos estar prontos. A verdade libertadora é que você só fica pronto começando. Esta história não é sobre Samuel, é sobre você. É sobre aquela ideia que vive na sua mente, aquele projeto que você alimenta em segredo, aquela mudança que você promete fazer na próxima semana. O que está te segurando? O medo do fracasso? A ilusão de que precisa de mais conhecimento, mais dinheiro, mais coragem? Eu estou aqui para te dizer que o maior custo não é o do fracasso, é o da espera. Cada dia que você adia é um dia que você não recupera. Olhe para o senhor Geraldo. Olhe para o Samuel antes da decisão. O padrão é o mesmo, a crença de que a vida começa quando todas as peças se alinharem. Mas a vida não é um quebra-cabeça a ser completado. É uma dança a ser dançada, mesmo se você não souber todos os passos. Agora, eu quero que você faça algo diferente. Não apenas ouça essa história e pense, que inspirador. Eu quero que você haja. Hoje, agora. Pega um papel, abre o bloco de notas do celular
e responde a esta pergunta: qual é a menor ação possível que eu posso tomar hoje em direção ao que mais importa para mim? Não o plano grandioso. A ação mínima. Escrever o primeiro parágrafo. Fazer a primeira ligação. Comprar o primeiro vaso. É esse pequeno movimento que quebra o feitiço do depois. E quero saber qual será sua ação. Deixa nos comentários. Hoje eu vou. E completa a frase. Sua decisão, registrada aqui, não é só para mim ou para os outros. É um compromisso público com você mesmo. É o primeiro passo para sair da plateia da própria vida e entrar no palco. Enquanto você lê isso, alguém, em algum lugar, está começando. Alguém está superando o medo. Por que não você? Por que não agora? Se essa mensagem ressoou em você, se tocou naquela parte que sabe que está adiando seu próprio potencial, então eu tenho 2 pedidos. Primeiro, clica no like se você acredita que o momento de começar é agora. Esse like não é só para o vídeo, é um sim para a sua própria coragem. Segundo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana vamos trazer histórias reais, estratégias práticas e essa conversa franca sobre como parar de adiar e começar a viver. Sua jornada não precisa ser solitária. Juntos, podemos trocar o depois pelo agora. O relógio não para. A escolha é sua. Ser espectador ou protagonista. Samuel escolheu. O senhor Geraldo, mesmo tardiamente, escolheu. E você? O que vai escolher para o seu agora? A caixa de comentários está aberta. Sua primeira ação começa ali. Eu estou esperando para ler o seu Hoje eu vou. Vamos construir esse futuro, um pequeno passo de cada vez.